Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Maravilha, maravilha, graça e paz, igreja, graça e paz, ovelhas. Levante a mão pela fé, graça e paz, quem recebe? Graça e paz a você que me assiste agora no YouTube, graça e paz a você que me assiste agora no Facebook, graça e paz a você que me assiste direto do nosso site, graçaapostolado.com, graça e paz a vocês que estão aqui na igreja, graça e paz a vocês que são ovelhas e salvas pela graça de Deus. Sim! Graça e paz, quem recebe? Abba, Pai, glória a Deus. Vamos orar? Pegue na sua Bíblia, coloque a mão na sua Bíblia. Senhor meu Deus e meu Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te reconhecemos como Deus sobre todos os deuses. Reconhecemos que não há outra rocha, reconhecemos que só o Senhor é Deus. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que a tua glória nos seja revelada, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Revela a tua graça e o apostolado, a tua igreja que vai me assistir agora e me ouvir em toda a face da terra, por um CD, por um DVD, através da internet. Sim, Senhor, revela a tua palavra, pois só assim ela não voltará para o Senhor vazia. Eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Digam todos amém. Ah, papai. Mais palmas ao Senhor Jesus. Hoje é dia 13 de dezembro de 2015, o ano está terminando. E a palavra profética do ano de 2015 foi: 2015, o ano da graça e do apostolado, firmado em Romanos 1,5. A palavra profética de 2016 já me foi dada e será ministrada, liberada, dia 3 de janeiro de 2016, ou seja, no primeiro culto do ano de 2016, tá? Vai trocar de anjo, assim como troca de mês. De novembro para dezembro, troca-se de anjo, de segunda para terça, troca-se de anjo, também quando troca-se o ano de um ano para o outro, troca-se também de anjo, a Bíblia diz sobre isso claramente. Assim que tiver a mudança de 2015 para 2016, entendam e creiam que estaremos debaixo de um novo mover de Deus, de uma outra cobertura angelical. A isso Paulo chamava de andamos de fé em fé, de glória em glória. Quem entendeu, diga papai. Ou seja, cada dia uma glória, cada semana uma glória, cada mês uma glória, cada ano uma glória. Então digam, glória a Deus. Ah, papai. Hoje é 13 de dezembro de 2015. Daqui a alguns dias eu vou liberar a palavra profética de 2016, tá? Dia 3 de janeiro. Não faltem, não percam, para que você venha receber ao vivo a direção sobre a sua vida para o ano de 2016. Amém? Uma palavra que já me foi revelada e eu liberarei essa palavra profética dia 3 de janeiro de 2016, ou seja, o primeiro culto do ano, tá? Venha honrar a Deus. Comece o ano fazendo a coisa certa, na casa de Deus, na presença de Deus. Amém? Você vai ver como o seu ano vai ser muito melhor, tá? Vai ser cheio de graça, de ministração angelical. Quando você começa o ano na presença de Deus, na casa de Deus, em oração, em louvor, em adoração, tudo é diferente. É uma outra glória. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, uma saudação a todos os pastores que estão debaixo do meu apostolado. Há um mover de Deus na Bahia, hein? Pastor Léo, MGA na Bahia.
Glória a Deus pela sua vida, pastor Léo. Põe fogo aí na Bahia, hein? Põe fogo com a graça apostolada na Bahia. Pastora Cirlei, pastor Aguinaldo de Santa Catarina. Põe fogo aí em Santa Catarina. Pastor José Flesch, homem de Deus do Rio Grande do Sul. Põe fogo aí, pastor. MGA no Rio Grande do Sul. Meu filho em graça, Fábio, Macaé, Rio de Janeiro. Põe fogo com a graça apostolado no Rio de Janeiro. Juntos somos mais fortes. E todos os pastores que estão debaixo desta graça e desse apostolado, digam todos, glória a Deus pela vida dos pastores, digam isso. E as muitas e incontáveis ovelhas afora os pastores que estão debaixo deste apostolado, digam glória a Deus por todas as ovelhas que estão debaixo desse apostolado. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, quem já achou, diga amém. 1 Coríntios 11. Olhem para mim. MGA. Polêmico sim. Mentiroso nunca. Quem recebe essa palavra? Eu sou polêmico porque o que eu prego, ninguém prega. Ninguém ensina. Eu trago pregações e ensinos da Bíblia que ninguém tem coragem de falar. Por isso que eu pergunto, se tiver escrito, eu creio. É como está escrito, não é como eu penso, não é como eu acho, não é como eu quero, não é como você quer, não é como você pensa, não é como você acha. Diga comigo, é como está escrito. MGA, polêmico sim, mas mentiroso nunca. Enganador, nunca. 1 Coríntios 11, verso 1. Já vou trazer a polêmica já. Até dei uma dica antes, né? Mas se tiver escrito, eu também creio. 1 Coríntios 11, verso 1. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo disse, sede, em 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Imitem a Pedro, amém? Imitem a João, é isso? Imitem a Moisés. Imitem a Jesus de Nazaré, amém? Não. Ele está dizendo, imitem a mim. Está claro ou não está claro? Veja na sua Bíblia, 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, ou seja, imitem a mim. Em outras palavras, façam como eu faço. Preguem como eu prego. Orem como eu oro. Louvem, intercedam, adorem, assim como eu faço. Sede meus imitadores. Ah, apóstolo, mas até aí, glória a Deus. E cadê a polêmica? Ah, você já quer a polêmica já, agora? Assim, logo no começo? Então lá vai a polêmica. Nós não imitamos a Jesus de Nazaré. Nós não imitamos a Cristo. Nós imitamos a Paulo. E Paulo imitava a Cristo. Olha a ordem na sua Bíblia. Olha a hierarquia profética. Paulo não disse, imitem a Cristo. Paulo não disse, imitem a Jesus de Nazaré. Ele disse, imitem a mim. Por que, Paulo? Porque eu estou imitando a Cristo. E por que ele falou isso? Coríntios 3,10. Porque a graça foi revelada a ele. Em outras palavras, ele está dizendo, sou eu que entendo sobre a graça. Sou eu que prego a graça. Sou eu que coloquei o fundamento da graça. Sou eu que ensino a graça. Ninguém mais ensina. Eu fui falar com Pedro, e Pedro não entendeu direito. Fui falar com Tiago. Tiago escreveu 5 capítulos. Nenhuma vez ele disse a frase, em Cristo. Fui falar com o João me rechaçou. E ele disse para a igreja, irmãos, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Cuidado com esses anticristo. Paulo foi chamado de anticristo por João. Por quê? Porque Paulo não andava e nem imitava o Jesus de Nazaré. Porque o evangelho que Paulo recebeu não veio de Jesus de Nazaré.
Deixa o 1 Coríntios 11 aberto. E abre Gálatas 1, 2 livros para frente. Gálatas capítulo 1. E eu já volto em Coríntios 11. Gálatas 1, versículo 11. Já dou o tema já. Gálatas 1, 11, Paulo disse: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho quer dizer graça, tá? Gálatas 1, 11, Paulo diz: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Para aí, olhem para mim. Vamos ser bíblicos, extremamente bíblicos. Ora, de quais homens Paulo está falando? Paulo não podia estar falando de Buda. Paulo não podia estar falando sobre Maomé. Paulo não podia estar se referindo a Allan Kardec. Claro que não. Então quem eram esses homens que ele disse, o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens? Que homens que são esses? Os homens que vieram antes dele. Pedro, Tiago e João. Paulo está dizendo, eu não prego o que Pedro pregava. Eu não prego o que Tiago prega. Eu não prego o que João prega. Gálatas 1, 12. Gálatas 1, verso 12. Não recebi, o que eu não recebi? O evangelho. Eu não recebi, nem aprendi de homem algum. Quem que é esse homem algum? Eu não aprendi de Pedro, não recebi de Tiago e nem de João. Está claro ou não está claro? Ora, então como que Paulo recebeu esse evangelho que ele pregava, chamado graça? Como que ele recebeu? Gálatas 1,12. Não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus de Nazaré. Amém? Não. Gálatas 1,12. Sua Bíblia diz Jesus de Nazaré ou diz Jesus Cristo? Jesus Cristo. Você não acha que é o mesmo, né? Claro que não é o mesmo. Apóstolo, você está louco? Você está dizendo que Jesus de Nazaré é um e Jesus Cristo é outro? Não estou dizendo não, eu já disse. Então me explique isso melhor. Jesus de Nazaré era um homem, filho de José e Maria, ou seja, criado por José e Maria. Não por relação sexual que nasceu de Maria, mas gerado pelo Espírito Santo. Nascido da Maria, criado por José e Maria. Esse era o Jesus de Nazaré que morreu com 33 anos. Morreu como Davi, morreu como Salomão, morreu como Moisés. Então ele era igual a eles? Não, é aí que está a diferença. Porque Jesus de Nazaré era quem? Deus revestido em carne. E Deus não morre. Fala para o seu irmão, por isso que ele ressuscitou. Por que Moisés não ressuscitou? Porque Moisés não era Deus revestido em carne. Ele era só um homem de Deus. Por que Davi não ressuscitou? Porque Davi não era Deus revestido de carne. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não era Deus revestido em carne. Jesus era Deus revestido em carne. Tanto é verdade que Jesus nasceu sem relação sexual. O único. Por isso que a Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Não precisou de carne com carne. Por quê? Porque Jesus era o próprio Deus. E Deus não morre. Por isso, Jesus de Nazaré ressuscitou com um novo nome, ou com um novo sobrenome eterno, não mais Jesus de Nazaré. Você sabe o que quer dizer a expressão de Nazaré? O Jesus que morava em Nazaré. Igual João Batista, o João que fazia batismos. Então Jesus de Nazaré. Hoje ele não é mais Jesus de Nazaré. Ele é o que então? Ele é Jesus Cristo, que não mora. Não adianta você ir em Nazaré que ele não está lá, hein? Está claro ou não está claro? Então onde ele está? Por ser Deus, ele é onipresente. Está em nós e também está nos céus. Pai. Cristo está em nós. Quem está em você não é Jesus de Nazaré, hein? Está claro ou não está claro? Quem está em você é Jesus Cristo. Paulo nunca andou com Jesus de Nazaré, pelo contrário, o perseguia.
Paulo nunca andou com Jesus de Nazaré. Ele nunca esteve com Jesus de Nazaré. Mas ele esteve com Jesus Cristo, que o revelou a sua graça. O tema do apostolado, escreva aí. Nós imitamos a Paulo. E Paulo imitava a Cristo. Está claro ou não está claro? Entendam esse mistério do apostolado. Entendam esse mistério do apostolado. Num certo sentido, Paulo é a polêmica do MGA. Lá vem mais uma. Nunca ninguém falou isso. Essa frase é minha. Eu não quero uma glória nem uma medalha, mas essa frase é minha. Nunca ninguém falou o que eu vou falar aqui agora. Num certo sentido, tanto é verdade que vocês não vão nem acertar. Porque vocês nunca ouviram falar. Num certo sentido, Paulo é o nosso intercessor entre Cristo e nós. Parece heresia? Mas não é não. Porque ele disse em Romanos 11:13, eu sou apóstolo dos gentios. Gentios, imitem a mim, que eu estou imitando a Cristo. Ou seja, gentios, vocês nunca vão conseguir imitar a Cristo. Vocês não estiveram com ele. Agora eu fui arrebatado. E ele me revelou a graça. Então, gentios, vocês imitam a mim, porque eu estou imitando a ele. Quem está entendendo? Alô? Alô? Você, eu, nós não fomos chamados para imitar a Cristo. E nem tem como você imitar a Cristo. Você não viu Cristo? Você esteve com Cristo? Não. Mas Paulo esteve com Cristo. Quem está entendendo? Vocês estão ouvindo excelências de revelações. Não tem como você imitar Cristo direto. Por isso que eu disse, num certo sentido, e não me interpretem mal, num certo sentido, Paulo é o nosso intercessor. É claro que não é, não me interprete mal. 1 Timóteo 2, Jesus é o nosso intercessor entre Deus e os homens. Na área, no sentido da salvação. Não no sentido do entendimento. Só quem está entendendo. No sentido do entendimento, o nosso intercessor é Paulo. Por quê? Porque você não tem como entender a graça se não passar, se não ouvir Paulo. Assim como você não tem como entrar no céu, assim como você não tem como chegar a Deus, se não for por Jesus. Onde é que você ouviu isso? Nunca. Quem está entendendo? Ah lá, não interprete mal. 1 Timóteo 2, Jesus é o nosso intercessor entre Deus e os homens. Está claro ou não está claro? Mas num certo sentido, Paulo é o nosso intercessor entre nós e Cristo. Por quê? Alô, quer escrever? Porque é impossível. Você não tem como entender a Cristo se não ouvir João, Pedro, Tiago. Você não tem como entender a Cristo se não ouvir Paulo. Só levante a mão quem está entendendo. Por isso que eu disse que num certo sentido... então tira um pouco do lugar, por favor. Por isso que eu disse que num certo sentido, você não tem como entender Cristo. E é impossível mesmo. Quem reconhece, levante a mão. Muito grave. O grave é o de baixo. O terceiro de baixo é o grave. Tem que tirar grave. Tem que tirar. Aí. Obrigado. Quem reconhece, agora sim. Ficou muito agudo. Quem reconhece que só passou a entender a graça através do apostolado de Paulo? Quem reconhece isso? Quando você estava na lei, quando você estava no sistema, você não entendia a graça, por quê? Quem reconhece que é porque não ouvia Paulo? É claro que você não ouvia Paulo, nem vai ouvir, porque Paulo já morreu e não está aqui. Quando eu digo ouvir Paulo, é ouvir os ensinos dele.
Porque foi Ele que disse que você está abençoado em Cristo. Foi Ele que disse que você é salvo pela graça. Foi Ele que disse que você já está justificado sem as obras da lei. Foi Ele. Então quando você lê Paulo ou ouve o apóstolo Marcos Gomes, ou seja, quando você ouve a graça, o apostolado, aí você ouve Paulo. Ouvindo Paulo, você entende Cristo. É impossível, tanto é verdade que você não vê as pessoas nas igrejas da lei, os evangélicos no geral não entendem a Cristo. Olhem para mim, os evangélicos aceitaram Jesus, os evangélicos se batizaram em águas, não é? Os evangélicos tomam Santa Ceia, mas estão lutando constantemente contra o diabo. E em alguns lugares, o pastor, o bispo, o apóstolo, o profeta, sei lá quem, dizem assim, irmão, o diabo está na sua vida. Não, pera, tem coisa errada. Se é irmão, então o diabo não está na vida. Porque se é irmão, é ovelha. Se a ovelha foi comprada pelo sangue de Jesus. Se foi comprada pelo sangue de Jesus, é salvo. Tem o Espírito Santo, então não tem diabo. Mas por que eles não entendem? Porque não ouvem Paulo. Se não ouvem Paulo, não tem como entender Cristo. Por que vocês entendem a graça? Porque você ouviu Paulo, através de mim. Eu não prego João, o que ele pregava. Eu não prego Tiago, o que Tiago pregava. Eu não prego Pedro, o que ele pregava. Eu prego o que Paulo pregava. Por quê? Porque foi Paulo que disse, Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo disse, imitem a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Entendam que vocês não têm como imitar a Cristo, porque vocês nunca estiveram com Ele. Mas eu estive com Ele. Então vocês imitem a mim. Só quem está entendendo. Por isso que ele escreveu 1 Coríntios 11, verso 1. Só estou explicando. Então vamos lá agora em 1 Coríntios 4, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 4. O tema da mensagem, digam comigo, nós imitamos a Paulo, diga isso. Diga, Paulo imitava Cristo. Agora olhem para mim, porque eu já conheço os fariseus, eles vão me interpretar mal, ou de propósito vão distorcer o que eu estou falando e pregando. Eu já conheço. O tema da mensagem, nós imitamos a Paulo. Eu falei aqui alguma vez que Paulo é o nosso Salvador? Eu falei alguma vez que Paulo é o nosso Senhor? Quem que é o nosso Senhor? Jesus Cristo. Quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo. Quem aqui é testemunha que eu nunca disse que Paulo é o nosso Senhor? Você é testemunha disso? Quem é testemunha aqui que eu nunca disse que Paulo é o nosso Salvador? Você é testemunha disso? Está claro ou não está claro? Então o que eu estou te ensinando? No âmbito da salvação, ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Isso é João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está claro ou não está claro? No âmbito da salvação. Você não tem como chegar a Deus se não for por Jesus. Está claro ou não está claro? No âmbito do entendimento espiritual, é impossível você entender Cristo se não chegar a Paulo. Ou seja, é Paulo que nos faz entender a graça de Deus que está em Cristo. Só quem está entendendo. É Paulo que nos faz entender que nós já somos salvos pela graça de Deus. É Paulo que nos faz entender, porque ele é o nosso mestre. 1 Timóteo 2, ele falou, eu sou apóstolo dos gentios, mestre dos gentios. Então é ele que nos ensina, é ele que nos faz entender que nós somos libertos em Cristo. Gálatas 5:1. É ele que nos faz entender que nós fomos santificados de uma vez por todas. Hebreus 10:10. É ele que nos faz entender que com uma só oferta nós fomos aperfeiçoados para sempre. Hebreus 10:14. É ele. É ele que nos faz entender que nenhuma condenação há em nós. Romanos 8:1. Ninguém mais faz nós entender isso. Só Paulo. Por isso que ele disse, imitem a mim. Senão você não vai entender a graça nunca. Por que o sistema religioso não entende a graça? Porque ele só lê em Mateus, ele só lê em Marcos, só lê em Lucas, só lê em João, só lê em Atos, que foi escrito por Lucas.
O historiador Lucas, que escreveu dois livros. O Lucas escreveu o Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, foi ele que escreveu. E ele escreveu Atos também. Então, se você só lê, você é evangélico, por que você não me entende? E nem me aceita por consequência o que eu prego. Eu vou te falar por quê. Porque eu já fui evangélico também, eu sei. Eu sei porque que você não me entende e nem aceita o que eu prego, eu sei. Sabe por quê? Porque você só lê Mateus, você só lê Marcos, você só lê Lucas, você só lê João, no máximo Atos, que foi escrito por Lucas. Lá em Atos tem batismo, tem o partir do pão, tem o... Então você não vai entender a graça nunca, porque você não chega a Paulo. As igrejas evangélicas, no geral, 98% não chega a Paulo. Ou seja, não lê Romanos, não lê Coríntios, não lê Gálatas, não lê Efésios, não ensina Colossenses, não ensina Filipenses. Então vai morrer sem entender a graça de Deus em Cristo. Quantos crentes salvos já morreram, como meu pai, meu avô, minha avó, quantos que já morreram sem entender a graça? E muitos com medo de perder a salvação. E muitos sem ter a certeza da salvação. Por quê? Porque não lia Paulo. E por que não lia Paulo? Porque tal pastor da tal igreja não ensina Paulo. Não ensina o evangelho de Paulo. E eu já até ouvi falar quando eu estava lá, não mexe com Paulo não, porque Paulo é difícil de entender, hein? Paulo falou umas palavras aí, não mexe com Paulo não, hein? Predestinou, elegeu, irrepreensível. Ó, essas linguagens aí, você não vai entender. Não mexe com Paulo não. E aí a pessoa vai entender como, irmão? É Paulo que nos ensina que nós somos e estamos porque fomos santificados em Cristo Jesus. E quando você entende Paulo, nunca mais você faz jejum. Por que os crentes evangélicos fazem jejum? Para se santificar diante de Deus. Paulo esteve com Cristo e Cristo falou para Paulo, Paulo, vocês já estão santificados pela minha morte. Foi por isso que eu derramei o sangue na cruz, Paulo. Aí Paulo, Aí ele começou a escrever. Hebreus 10:10. Nessa vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Hebreus 10:10. Porque com uma só oferta nos aperfeiçoou para sempre todos os que são santificados. Hebreus 10:14. Ele começou a escrever o que ele ouviu de Cristo. Não vai ser Cristo que vai falar com você. Nunca. Cristo só falou com um sobre a sua graça. Com Paulo. E este Paulo, ele teve 3 ministérios, ou 3 fases no ministério. Paulo aos judeus, Paulo aos reis e Paulo aos gentios. Até que chegou uma hora que Paulo aos judeus só ia preso, só era açoitado. Então ele foi aos reis. E os reis, chicote em Paulo. Até que chegou uma hora que Jesus falou, Jesus apareceu a Paulo, Paulo, lança a mão deles, agora eu te envio aos gentios. Aí ele veio a nós e escreveu Romanos 11:13. Convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Só quem está entendendo. Quer mais polêmica? Mais um pouquinho? Irmã, não adianta você dobrar o joelho na beira da cama de madrugada. Não adianta. E ficar pedindo misericórdia para Deus. Não adianta. Você tem que ouvir a Paulo. Como? Através de mim. Não tem outro jeito, irmã. E outra coisa, hein? Deus não vai falar com você sozinha. Deus, em Cristo, falou com Paulo, que escreveu 14 cartas que está na Bíblia. Lendo as 14 cartas de Paulo, sem misturar com Mateus, Marcos, Lucas e João, senão vai dar conflito. Está claro ou não está claro? Se você lê Romanos, se você lê Efésios, se você lê Gálatas e vai ler Mateus, vai dar conflito. Porque Mateus fala de Jesus de Nazaré. E Paulo fala de Jesus Cristo. Só um sinal, quem está entendendo.
Você não pode comparar nunca. Se você vai ler Filipenses, Colossenses e depois vai ler Marcos 16, vai dar um conflito tremendo. Vai dar um conflito lascado. Por isso que a pessoa não entende a graça. Porque ele está misturando óleo com água. E óleo com água não se misturam. Ou seja, não pode pôr remendo de pano novo em calça velha. Senão a calça velha vai rasgar. Já teve uma calça jeans que, sabe quando ela começa, sabe? Quando ela começa, tá velha. Se você coloca um pedaço novo em cima, costura certinho, bonitinho, ela vai rasgar. Por quê? Porque o remendo é novo, mas a calça é velha. Ela não vai aguentar o remendo. Então você não pode misturar Mateus, Marcos, Lucas, João com as cartas de Paulo, que foi escrita para a igreja. Mateus não escreveu para a igreja. Marcos não escreveu para a igreja. Lucas, João, Tiago não escreveram para a igreja. Eles falaram sobre Jesus de Nazaré. Quer que eu provo isso? Deixa o 1 Coríntios 4 aberto, que eu já vou... Vamos ler já, vai. Vamos ler já, para você marcar aí. 1 Coríntios 4, 16. 1 Coríntios 4, 16. Pela segunda vez, Paulo disse: admoesto-vos, portanto, se vocês não entenderem isso ainda, parece que ele diz, a que sejais os meus imitadores. Pela segunda vez ele está falando. Primeira vez, 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores. Por quê? Porque eu estou imitando a Cristo. Ele está dizendo, vocês não têm como imitar a Cristo. Se vocês não me ouvirem, vocês não vão entender Cristo nunca. Quem está entendendo? Se você não ouvir Paulo, você vai morrer sem entender a graça. Porque você vai achar que você não merece, e não merece mesmo. Mas o problema não é não merecer. O problema é ficar debaixo de condenação. Que Cristo já te tirou da condenação. Mas se você não ouve Paulo, você fica debaixo de condenação, achando que tem diabo, que tem demônio, que tem inferno, que tem um monte de coisa ao seu redor. Se você vai ler Paulo, Paulo fala em Colossenses 1,13. Ele te tirou do império das trevas. Não tem demônio, não tem diabo, coisa nenhuma. Ele te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem nada de diabo ao seu redor. O que tem é anjos. Tem chegado aos muitos milhares de anjos. É isso que Paulo falava. Agora, se você misturar Paulo com Mateus, Paulo com João, vai dar problema. Quem está entendendo? Chega na sua casa, pega o liquidificador, coloca lá meio litro de óleo e meio litro de água. E bate no liquidificador. Olhando, parece que tudo está sendo misturado. Vai ficar uniforme. Olhando. Quando desligar o liquidificador, que parar, o óleo e a água vão se separar. Porque óleo e água não se misturam. Graça e lei não se misturam. Está claro ou não está claro? Olha o que João falava. 1 João, abre aí. 1 João, capítulo 1. Olha aí na sua Bíblia, porque se estiver escrito, eu creio. 1 João 1. Lá na frente, depois de Timóteo, depois de Hebreus, olha lá, depois de Tiago, depois de Pedro. 1 João, capítulo 1, quem já achou, diga amém. Digam comigo assim, o que Pedro, Tiago e João pregavam? Diga isso. Depois que eu te mostrar isso aqui, aí vai ficar claro que água e óleo não se misturam. Depois que eu te mostrar isso aqui, esse texto, vai ficar claro que não tem como você entender a graça se você ficar ouvindo Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, não tem como, Lucas, não tem como entender a graça. 1 João 1, coloca o seu dedo no versículo 3. O que Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, Lucas, o que eles pregavam? 1 João 1,3. O que vimos, está no plural. Então não foi só João que viu. 1 João 1,3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Tudo no plural. Eles viram, eles ouviram e eles anunciaram. Olhem para mim. Diga, o que eles viram?
sai demônio, sai Satanás. Eles viram isso aí. Viram ou não viram? Eles não andaram com Jesus de Nazaré? Jesus não expulsava demônio o dia inteiro? Eles viram isso aí. Aí o Pedro falou, irmãos, cuidado, vosso adversário, o diabo, anda ao vosso derredor. Porque ele tinha visto isso aí, ele via. Uma vez a Jesus chegaram, Senhor, o meu filho se joga na água quente, se joga no fogo, o demônio entra nele. E o Pedro lá, é o demônio mesmo, hein? Aí quando ele foi escrever 1 Pedro 5, irmãos, é o demônio mesmo. Eu vi, eu ouvi, então é isso que eu te anuncio. 1 João 1,3, o que vimos, o que ouvimos, é isso que anunciamos. Só quem entendeu. Diga bem forte. E Paulo? 1 Coríntios 3,10 ele disse, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus o fundamento. Gálatas 1, 11 e 12. Irmãos, faço-vos saber que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens. Eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Irmãos, eu não vi nada, eu não ouvi nada, eu fui arrebatado. Eu vim te anunciar o que Cristo me falou quando eu fui arrebatado ao terceiro céu no paraíso. Cadê os que entenderam? A diferença de Paulo para Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos. Dá um sinal quem entendeu. Está claro ou não está claro? Então olhem para mim que estou terminando. 1 Coríntios 11:1. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, imitem a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Alguém dirá, ei Paulo, como é que eu faço para imitar Cristo sozinho, hein? Sem precisar de você. Ele fala, nananina não, ninguém entenderá Cristo se não for por mim. Pegou? Ou vai me interpretar mal? Pegou? Você conhece a Bíblia? Quer que eu fale de novo? No âmbito da salvação, vida eterna, ninguém vai a Deus se não for por Jesus, João 14,6. Mas no âmbito do entendimento espiritual, ninguém entenderá Cristo se não ouvir Paulo. Só se está claro para você. Então 1 Coríntios 11:1, Paulo disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. 1 Coríntios 4:16, ele falou, irmãos, admoesto que sejais meus imitadores, hein? E quer pela terceira vez? Abre aí, Filipenses capítulo 3. Pela terceira vez, Paulo fala. Filipenses 3:17. Filipenses 3, estou terminando já. Filipenses 3:17, Paulo disse, irmãos, sede o quê? Meus imitadores, pela terceira vez, hein? Está claro ou não está claro? Você não acha que ele não tinha o que fazer, né? Você não acha que é coincidência, né? Você não acha que é sem querer, né? 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores. 1 Coríntios 4:16, irmãos, sede meus imitadores. Filipenses 3:17, irmãos, sede meus imitadores. Só faltou ele falar, está claro ou não está claro? Ele só faltou falar isso. Irmãos, vocês querem que eu faça o quê? Para que vocês entendam que vocês precisam me imitar. Irmão, o que vocês querem que eu faça? Para vocês entenderem que vocês, gentios, precisam me imitar. Senão vocês não vão entender a Cristo. Porque eu só entendi a Cristo quando Ele me revelou a graça. Mas Ele revelou para mim. Coríntios 3:10, a graça me foi dada. Não tem como você entender sozinho. Não tem como entender sozinho. O que eu falei? Vou falar uma frase para você nunca mais esquecer. Já falei várias vezes. São 22 anos de ministério, 18 anos em graça. Já falei várias vezes, vou falar de novo. Ninguém, o que eu falei? Ninguém entende a graça sem o apostolado. Ao inverso. A graça só se entende através do apostolado. E o apostolado vem de Paulo. Romanos 11:13. O apóstolo dos gentios que somos nós. Não tem como entender a graça sozinho, orando, pedindo a Deus, jejuando, não tem como.
A graça é uma revelação que Deus, Cristo, deu a Paulo. Quer entender a graça, tem que ouvir a Paulo, porque a revelação de Deus, Ele deu para Paulo. Se você não ouvir Paulo, você vai morrer sem entender a graça. Vai orar até o joelho sumir e não vai entender a graça. Não vai entender a graça. Porque a graça não se entende de tanto orar. A graça se entende ouvindo a Paulo. Só quem entendeu para dar graças a Deus. E aqui no MGA você ouve Paulo. Na Igreja Batista você não ouve Paulo. Na Presbiteriana, Metodista, Quadrangular, Assembleia de Deus, Pentecostal, Universal, Plenitude, do Truque, né? Você não vai ouvir Paulo nunca. Mundial, você não vai. Testemunho de Jeová, Mormons, você não vai ouvir a graça nunca, porque lá não fala de Paulo. Guardem. Se eu morrer, guardem. O apóstolo Marcos Gomes disse, o MGA disse, que não tem como entender a graça se não ouvir a Paulo. De novo, quem aqui é testemunha que quando passou a ouvir as pregações e os ensinos de Paulo, aí sim entendeu a graça de Deus? Quem que é testemunha disso? Está vendo? Todos. E por que você não entendia antes? Porque você não era ovelha? Não, você sempre foi ovelha. Porque você não era filho de Deus? Você sempre foi filho de Deus. Porque você não tinha o Espírito Santo? Você sempre teve o Espírito Santo. Falava em línguas, orava a Deus em nome de Jesus. Você sempre teve o Espírito Santo. É mesmo, por que eu não entendi a graça? Fala para o seu irmão, porque nós não ouvíamos a Paulo. É ou não é verdade? Dá um sinal. Lembra do seu tempo de batista, se você entendia a graça lá. Entendia? Não, porque o pastor lá não falava da graça. Ele não falava de Paulo. Não ensinava o que Paulo ensinou. Não pregava o que Paulo pregou. Ou seja, o pastor lá e os pastores, 99% no Brasil e no mundo, não imitam a Paulo. E Paulo disse o quê? Sede meus imitadores. Então, olha a hierarquia. Como os pastores não imitam a Paulo, o pastor não entende a graça. Por ele não entender a graça, a igreja não vai entender a graça. E então a igreja está lá fazendo jejum, a igreja está se batizando para ser salva ainda. A igreja está subindo no monte para Deus ter misericórdia, porque não ouve a Paulo, não ouve a graça. Quando a graça, olhem para mim, já está aqui na Bíblia escrita há mais de 2000 anos. Mas o pastor não imita Paulo, o presbítero não imita Paulo, o apóstolo Valdemiro, o bispo Macedo não imita Paulo. Vai entender a graça como? O Papa não imita Paulo. Como que os católicos vão entender a graça? Como que os batistas vão entender a graça se o pastor batista não imita Paulo? Já começa que se ele imitasse a Paulo, não seria mais batista. Já começa por aí. Porque em 1 Coríntios 1, 17, 18, Paulo disse, Cristo me enviou não para ser batista, mas para evangelizar a Cristo, não com sabedoria de palavras, teologia, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então, se o pastor batista imitar Paulo, ele já não pode ser mais batista. Quem está entendendo? Mas como ele tem compromisso com o sistema, como ele tem compromisso com a denominação, ele não imita Paulo. Um dia eu preguei para uma pastora metodista, minha amiga, mulher de Deus. Preguei para uma pastora metodista, e falando de Efésios, falando de Jeremias, falando de Isaías, citando a palavra, ela me disse assim, então quer dizer que nós somos pré-existentes, que é a doutrina da graça, pré-existência. Efésios 1:4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Como é que ele ia escolher alguém que não existia? Convoca uma seleção de futebol. Então você chega no estádio sozinho, não tem ninguém, só você no estádio. E fala assim, ó, eu escolho você, não tem ninguém ali. Você escolhe você, eu escolho você também, você vai ser o zagueiro, você vai ser o goleiro, tá? Se alguém passar, vai falar, ih, o cara tá lelé da cuca, não tem ninguém ali, ó. Não tem ninguém. Como é que você escolher alguém que não existe? Efésios 1:4, se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, é porque nós existíamos.
Jó 38, nós estávamos com Deus na fundação do mundo. Jeremias 1, ele disse, Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci. A pastora metodista diz, então nós somos pré-existentes. Eu falei, claro. Ou seja, não é isso que eu aprendi na faculdade teológica metodista. E ela regou. Ela regou. Porque se ela continua no entendimento, ela ia entender plenamente a graça e ia dar fruto para Deus. Mas hoje ela dá fruto para a igreja metodista. Porque ela parou no entendimento que Deus começou a dar a ela. Ela pensou na teologia que ela estudou. A faculdade metodista não me ensina isso. Me ensina que eu tenho livre-arbítrio, foi eu que aceitei Jesus, eu que escolhi. Quando Jesus disse em João 15,16, não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Alguém dirá, quando que ele me escolheu? Paulo respondeu, digam antes da fundação do mundo. Está claro ou não está claro? Agora, se você tem rabo preso com a tradição, com a faculdade, aí vai ficar difícil servir a Deus. E o último texto da noite. Filipenses 2:2. Eu tenho lenha para queimar aqui até as 4 da manhã, hein? Não estou falando nem a metade do que Deus mandou falar, porque eu não tenho tempo. O horário já avançou. Ainda vou cantar parabéns a você para Abraão. Homem de Deus. Eu nunca vi um homem com essa idade em graça. Eu vi na Bíblia Abraão. E está aqui. Abraão. Digam glória a Deus pela sua vida, Abraão. Você não vai ver 2 desses, hein? Com 99, olha para ele ali, ó, 99 anos com um cara de 60? Cara de 58? Onde é que você vai ver isso aí? Um homem de 99 com um cara de 58, 60. Onde é que você vai ver isso? Por isso que Paulo disse que quem está em graça anda em novidade de vida. Para terminar, Filipenses 2:2, o tema da mensagem, digam, nós imitamos Paulo. Fala para o seu irmão, Paulo imitava Cristo. Tem como você imitar Cristo direto? Tem como você ir a Deus sem precisar de Jesus? Claro que não. Está claro ou não está claro? Último texto da noite, Filipenses 2:2, Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Marcos, não é Mateus, não é Lucas. Paulo disse a nós os gentios, Filipenses 2:2, completai o meu gozo. Estou tão feliz com vocês que entenderam que são salvos pela graça, entenderam que foram batizados em Cristo. Olha, Filipenses 2:2, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. Ou seja, que vocês pensem como eu penso. Ora, eu penso que eu sou salvo pela graça. Paulo falando, eu penso que eu sou abençoado em Cristo, eu penso que o diabo foi aniquilado pelo amor de Jesus, eu penso que eu fui santificado em Cristo, é assim que eu penso. Então ele disse, completem o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Ou seja, como eu penso, como eu entendo, como me foi revelado. Digam, nós imitamos a Paulo. Porque Paulo imitava a Cristo. Só aplaude quem entendeu de fato de verdade. Graça e paz. Você nunca ouviu isso? MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.